comissionados! Tudo bem, galera? Gente, finalmente chegamos ao último vídeo do canal. Não, eu ia falar do canal de Thiago. Galera, muito ansiosa, muito feliz por estarmos aqui. E é isso, gente. Parabéns por perseverar. Eu falo isso em todo vídeo como se fosse o último, né? Mas parabéns por perseverar, parabéns por ter chegado até aqui. E eu espero muito que o Espírito Santo ele possa ter direcionado seu coração através desses vídeos a entender mais a palavra e a buscar ter mais desejo de conhecer a Deus, de conhecer quem Ele é. Tá bom? Então é isso, gente. Já sabem, na descrição tem o @ da igreja, para se vocês quiserem conhecer um pouco mais. A gente tá começando o Instagram agora, então não tem muitas coisas, mas se vocês conhecer um pouco mais de perto. Curte, comenta, compartilha. Por favor, comenta. Nós queremos saber qual é a sua opinião. Gostou, não gostou? Tá bom, não tá bom? Tá ruim? O que faz para melhorar? E deixa eu ver o que mais. É isso. Então, como esse é o último vídeo do livro de Thiago que nós estamos estudando, eu quero fazer uma oração em conjunto antes da gente começar, pra gente fechar esse primeiro ciclo, né, de estudos do canal. E eu creio que o Espírito Santo vai esclarecer muito os nossos corações. Por isso, vamos lá? Pega o seu caderno, pega a sua caneta, e Bíblia, aleluia. E vamos começar, gente. Vamos começar. Vamos lá? Feche os olhos. Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu grande poder. Espírito, eu te convido, Senhor, para vir sobre mim aqui nesse quarto e para ir, Senhor Jesus, de encontro, Pai, aonde cada pessoa que está me ouvindo está, Senhor. Traz cura e libertação, Pai, porque a tua palavra é o que renova, a tua palavra é o que transforma, a tua palavra é o que traz lucidez àquele que está no escuro, Senhor. Por isso, eu peço a tua transformação, Senhor. Eu peço o teu poder, que esse vídeo possa alcançar corações, possa restaurar o desejo de conhecer Ti e de Te ouvir e de entender quem é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Galera, capítulo 5 de Thiago, é minha tradução, novamente vou falar, é NVT. Hoje eu tô com o cronômetro aqui do meu lado, então eu vou seguir o tempo certinho, amém? Então vamos lá, gente, eu tô parecendo aqui, vamos numa pregação, não, calma, que é um outro ambiente, mas quando se trata de Thiago parece que eu tô pregando. Ai, ai. Gente, minha biblinha, ó, já falei no último vídeo, sem capa, triste, muito triste, irmãos. Mas eu vou fazer a capa dela. Vamos lá para Thiago. Vamos ler de pouquinho em pouquinho, como eu sempre faço, pra gente entender melhor. Então, Thiago, capítulo 5, versículo 1. O meu título é Advertência aos Ricos. Prestem atenção, vocês que são ricos. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que o esperam. Sua riqueza apodreceu e as suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará a sua carne como fogo. Este tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levaram uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Thiago, ele vai falar muito sobre o dinheiro em outros capítulos, eu acho que foi num que a Tata deu, ele vai falar de novo sobre o dinheiro. E algumas pessoas daquela época pegavam o dinheiro e tratavam ele com um papel de ganância e egoísmo. Irmãos, dinheiro ele é um tabu e eu sou nova nessa jornada, gente. Então eu tô aprendendo junto com todo mundo, é um aprendendo com o
outro, né? Agora a gente falou da igreja primitiva, mas eu tô aprendendo realmente. E o que acontece? Mas eu vou falar sobre o que eu estou entendendo, né? Porque o dinheiro, ele é um tabu de falar às vezes na igreja e tal, porque eu acredito que é mais pelo fato dele ser tratado de uma maneira incorreta. Jesus, ele vai colocar como um dos inimigos, isso foi o que o nosso pastor pregou nessa semana, um dos inimigos do homem, que na verdade é ali direcionado, enfim, pelo Satanás, é o quê? É o mamon, que é o amor pelo dinheiro, né? Jesus, ele fala, não tem como amar dois senhores, ou você ama Deus, ou você ama mamon. E mamon é o dinheiro, tá trazendo referência ao dinheiro. E esse dinheiro usado da maneira incorreta, por quê? O dinheiro usado da maneira correta, irmãos, ele é dom de Deus. Nós podemos usar o dinheiro para sustentar uma igreja, para sustentar missionários, para sustentar um instituto de missões, para sustentar uma família pobre. E nós vemos que na Bíblia nós temos os diáconos, se eu não me engano, e o papel dos diáconos, acho que eram os diáconos, ou eram os presbíteros, mas acho que eram os diáconos, vou espiar. O papel dos diáconos, eles eram o quê? Parte do papel deles era sustentar um irmão que está... Calma. Um irmão que está passando por algum problema financeiro. Então, não tem comida em casa, tá faltando alguma coisa, o diácono vai lá e sustenta. Então, olha como o dinheiro é bom nesse sentido, se usado da maneira correta. Então, ele pode ser um dom de Deus, se nós usarmos com a sabedoria, através do Espírito Santo. Por isso, se tudo que nós temos pertence a Cristo, o nosso dinheiro, as nossas finanças têm que ser entregues a Cristo também e devem pertencer também a Ele e usado com o auxílio do Espírito Santo. E aí, só que aqui a igreja, essa igreja que o Tiago está escrevendo, essas pessoas que o Tiago está escrevendo, ele pontua que eles usavam o dinheiro de uma maneira totalmente incorreta, com egoísmo, com ganância, sem querer ajudar o próximo, ou retendo riquezas para si. E Jesus, ele vai falar o quê? Não guardem tesouros na terra onde a praça corrói, mas acumulem tesouros no céu. E é o quê? É estar exercendo já uma vida cristã aqui. Porque a eternidade, ela começa aqui. E aí, ele vai falar sobre os patrões que acabavam atrasando de propósito, retendo dinheiro para si e atrasando o salário dos trabalhadores. De modo fraudulento, cometendo fraudes contra os trabalhadores. Para uma época, né? Falando daquela época, que hoje nós temos ali um salário que nós temos um pouco mais, digamos, de controle, apesar de em muitos casos continuar sendo super injusto, mas no sentido de que eu ganho esse dia do mês, todo mês, e eu vou pegar as minhas finanças, pegar os meus gastos, fazer o balanceamento ali, ver o que sai, o que entra, o que acontece, o que eu faço. Mas nessa época, alguns salários eram até por dia, e era até, sei lá, uma comida, um pão. Se você atrasa o salário de uma pessoa, você está quase cometendo, entre aspas, você está praticamente não seria matando, mas deixa eu ver. Era como cometer um assassinato. Eu pontuei essa coisa de quando eu estava estudando da minha Bíblia de estudos. Por quê? Porque se eu tenho uma família com 4 filhos para sustentar e eu não recebi o meu salário hoje porque o patrão não quis me dar, então é como se ele estivesse cometendo assassinato comigo, porque eu não tenho com que sustentar minha família amanhã. Pensando em um tempo que o dinheiro era pra durar pro dia, e amanhã a gente vê o que a gente faz. Então, isso daqui é falta de fidelidade para com o irmão, que a gente estava lendo João, e João ele pontua a fidelidade como uma das principais demonstrações de amor e de compromisso para com o Senhor e para com os nossos irmãos. Então isso daqui é falta de fidelidade com os irmãos. E além de que eles levam a vida de luxo, satisfazendo os seus desejos, engordando a si mesmos. Só que o Senhor, ele faz com que o Espírito Santo, né? Tiago escreve através do Espírito Santo e ele direciona Tiago a trazer a lembrança de que o dia do abate acontecerá.
E isso nos faz lembrar um salmo que é o Salmo 37, se eu não me engano, de Davi. Isso, Salmos 37. Que é como se fosse uma continuação desse versículo do dia do abate. Porque o Salmo 37, a estrutura dele vai falar sobre a indignação de que o injusto está vencendo na vida, está tendo dinheiro, mas também depois vem o quê? A promessa de que haverá o justo juiz que julgará. E no dia do abate acontecerá esse julgamento. E aí, depois, ele também vai pontuar o que essa pregação foi a desse que deu, então eu peguei algumas partes dela que eu achei interessante, que é o quê? O fato de nós temos que ser bons administradores da obra de Deus. Se o Senhor nos entregou esse trabalho, nos entregou, não é para que nós venhamos agora nos ocupar demais, né? E aí tem o grande banquete do Marco Teles, que eu me lembro, que ele fala sobre isso, né? Eu tô muito ocupado com o meu trabalho, tô muito ocupado com a minha família. Não é pra, se o Senhor nos dá uma coisa, não é para substituir toda a nossa vida com Ele. Não, jamais. Mas é para que nós venhamos usar para a glória dEle. Se eu estou aqui e se minha vida pertence ao Senhor, então meu dinheiro é para a glória do Senhor. Minha vida, meu coração, meus sentimentos, meu casamento, meus filhos, são todos para a glória de Deus. E aí, nós vamos ver que no capítulo 4 também, e o verso do 13 ao 17, acontece uma exortação, né, de Tiago. Vai falar sobre isso do 13 ao 17, cadê? Que a gente acabou de ler, que é o quê? Você ter um autodomínio sobre um autocontrole, só que nós não somos nada. E uma exortação. Já no capítulo 5 é a demonstração do julgamento de Deus para com as pessoas que estão sendo infiéis, mesmo sabendo o que devem fazer. Então é o que falou no versículo 17 do capítulo 4 de Tiago. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazer. E é essas pessoas que conhecem a verdade e aí tratam a verdade como nada. Que conhecem, por exemplo, aqui que a gente está falando sobre o dinheiro, que conhece a advertência, que conhece o coração, entende o que o Senhor pensa sobre isso, mas não fazem. E aí, nós observamos que até aqui é isso. E aí, agora nós vamos ler a partir do 7. O meu título é Paciência e Perseverança. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas de outono e da primavera, com grande expectativa. Aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideremos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seu sim seja de fato sim, seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Então aqui, Tiago ele vai entrar no paciência e perseverança. E é isso que acontece também no Salmos 37. Que tem a mesma, parece muito com a estrutura do sentido que Tiago coloca nesse capítulo 5. Porque Salmo 137, igual eu falo, tem indignação de Davi para com os injustos que continuam vencendo na vida, a promessa do Senhor para o julgamento dos injustos e para que isso fortaleça o cristão em paciência e perseverança, para que eles venham continuar na caminhada de fé com garra. E aqui, Tiago ele vai falar sobre paciência e perseverança enquanto esperam a volta do Senhor. Porque Jesus ele já disse, desde o início, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não é? Então, para que nós venhamos permanecer em Cristo, existe uma necessidade de
Paciência e perseverança. E como ser paciente? Como praticar perseverança? Nós vemos os frutos do Espírito, que fala lá em Gálatas 5, se eu não me engano, onde nós, através do Espírito Santo de Deus, através da oração, através de uma vida de intimidade com Deus, através, sabe, de apresentar a Deus os nossos erros, nós adquirimos paciência e perseverança que só se tem por meio do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos observar que a pressão do dia a dia não, isso aqui é outra parte. Mas, e aí ele vai lá falar sobre sermos pacientes e perseverança. E aí no versículo 9 fala: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Então a pressão do dia a dia às vezes pode nos conduzir a culpar um outro por coisas que são nossas responsabilidades, a querer tirar a carga de nós e colocando essa carga que não é do outro no outro, a querer colocar os nossos problemas no outro e assim reclamar. Mas Tiago, ele nos orienta a não nos queixarmos dos outros, mas entender que nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, devemos ser pacientes e perseverantes no Senhor. E ele vai citar a perseverança de Jó, que mesmo com muitas perguntas, Jó permaneceu fiel até o fim. E eu nunca tinha pensado por esse lado, eu tava lendo na Bíblia de Estudo, e ele pontuou esse comentário. Mesmo com muitas perguntas, Jó permaneceu fiel até o fim, mesmo com os nossos, talvez alguns conflitos internos, que nós venhamos nos agarrar na principal promessa, que é a promessa de quem Cristo é, para que nós possamos permanecer fiéis até o fim. E aí depois ele vai falar sobre o poder da oração. No 13. Alguns de vocês estão passando por dificuldades? Então orem. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Aqui fala sobre o poder da oração, que às vezes nós temos talvez desconsiderado, que é o poder de entender que toda a autoridade nos foi dada debaixo do céu e da terra, assim como foi dada a Cristo, ele nos entrega essa autoridade. E nós temos o total poder de, através do nome de Jesus, nós orarmos por cura e a pessoa ser curada, nós orarmos ali pela vida da pessoa, seja espiritual, e ela ser curada. Então, Tiago expressa aqui o poder da oração, dizendo que se alguém tem algum problema, então que ore, que entregue ao Senhor, que cante louvores se estão alegres. Aqui, o ungir com óleo é muito legal, que ele vai falar, eu tenho pouco tempo, mas ungir com óleo, antigamente pensava-se que o óleo ele tinha algum poder medicinal. E aí, isso pode trazer a referência de que tinha um poder medicinal, mas também tinha a questão do óleo ser usado para separação de pessoas que... Eu vou até ler aqui para não falar alguma coisa errada. Para separação de alguém, para uma atenção especial do Senhor. Então, quando era ungido um rei, quando era ungido um profeta, derramava o óleo sobre a cabeça como um símbolo da separação de alguém para a atenção dos olhos do Senhor. Então, talvez, quando fala assim, chame o doente e ore em cima, ungindo com óleo, é a questão da unção que aqui, ó, que tá trazendo, ungindo com óleo, é como se estivesse falando para aquele doente, seja espiritual ou seja fisicamente, que ele está sendo trazido diante dos olhos do Senhor, para a atenção do Senhor, para que haja cura, para que haja libertação. E o Senhor nos entrega essa autoridade. Então a função seria separar o doente em prol da sua cura física ou espiritual. Então, como o óleo simbolizava ali uma cura
Então, era como separar o doente para sua cura física ou espiritual. E aí depois, ele vai falar sobre confessar os pecados uns para os outros, orar uns pelos outros, porque isso é o que o Senhor, ele nos direciona como igreja, como irmãos em Cristo. Nós estamos aqui para dar apoio uns para os outros. Então, se você tem um pecado, se você não consegue sair, se você está preso, chegue a uma pessoa de confiança, que você sabe que tem o coração centrado em Cristo. Alguém que é de confiança, que tem o coração centrado em Cristo. Não tô falando de qualquer pessoa, não no sentido de desprezo, mas no sentido de existem pessoas que elas, às vezes elas não vão ter um coração disposto a entender isso. Então chegue para uma pessoa que pertence ao Senhor e fala, eu quero conversar com você. E é para isso que a igreja existe, é para isso que nós somos irmãos, é para isso que nós estamos aqui em comunhão, em comunidade, para ajudarmos uns aos outros. Por isso, chegue, confesse o seu pecado, fale a sua dificuldade e aí ore junto com essa pessoa. E é nesse processo que vai haver restauração. E aí depois ele exemplifica Elias, versículo 17. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir colheitas. Aqui pontua Elias não como um profeta, não, mas como um homem comum que se agarrou ao Senhor e assim o que ele ordenava pelo poder de Deus acontecia. Por isso, toda a autoridade já foi nos entregue. Agora basta nós, portanto, vão e façam discípulos, tomarmos posse dessa autoridade e entender. E eu estou aprendendo isso e eu desejo que o Espírito Santo mova também o meu coração a isso, a entender, a tomar posse, a ir adiante de toda a autoridade que já foi nos entregue, para que as portas do inferno não venham a prevalecer contra a igreja do Senhor. E aí depois, a minha Bíblia tem um título, Restaurem o irmão que se desviou. Gente, calma, tem um pouco tempo. Versículo 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio salvará da morte e trará perdão para uma multidão de pecados. Em outras traduções, na nossa tradução NVT, muitos pecados. Para finalizar essa última parte, o que ele tá querendo dizer com isso? Ele tá querendo dizer que se alguém, até mesmo se alguém ora e no outro, essa pessoa desviada, ela volta e reconcilia com Cristo. Não são somente os pecados dessa pessoa que estava desviada que estão sendo perdoados, mas também, às vezes, conflitos internos ou coisas que no meio do processo, a outra pessoa que orou também foi curada, também foi, transformada, também foi alcançada. E é isso, irmãos. Isso é sobre a parceria da igreja, é sobre a união, é sobre entender que nós somos realmente corpo de Cristo. E temos que ter o coração completamente voltados a Deus e voltados uns aos outros, com toda excelência, humildade, com toda a verdade. Gente, finalizamos. Eu agradeço, um minuto pro meu limite. Mas eu agradeço muito por todos que estiveram aqui, por todos que chegaram até aqui. E eu creio que o Espírito Santo ele continuará direcionando os nossos corações para mais perto dele. Por isso, pega o livro de Tiago, leia sozinho também. Você leu junto com a gente, junto com esses vídeos de apoio. Mas leia o capítulo 5 sozinho. Peça para que o Espírito Santo ministre as coisas que estão no coração dele para você. E ele vai ministrar. Esteja com o coração aberto em nome de Jesus. E que venhamos procurar conhecer. E agora que nós já ouvimos a palavra, que nós possamos praticá-la com todo fervor, temor, ousadia e reverência. Em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo, até a próxima vez, tá bom? Deus abençoe, comissionados. E vamos guardar a missão que o Senhor entregou em nossos corações, amém? Tchau, galera!